Bom dia, irmãos. Estamos iniciando mais um culto de louvor e adoração a Deus nesse domingo matinal. Quero convidar você, onde você se encontra nesse momento. Eu quero convidá-lo a uma palavra e um momento de oração. Eu quero convidar a irmã Elzani para nos dirigir a Deus em oração. Pai querido, Pai de amor, louvado e exaltado seja o Teu nome. Senhor Jesus, graças te damos por Tua bondade, Senhor. Graças te damos, ó Deus, pelo dia de hoje. Graças te damos por Tua misericórdia. Nos abençoa neste momento, ó Deus. Prepara os nossos corações para ouvir a Tua mensagem e que possamos a cada dia estar na Tua dependência. Obrigada por tudo, Senhor, que tens feito por nós. Obrigada pelo Teu grande amor. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu quero convidar você para abrir a sua Bíblia ou acessar no texto de Romanos, no Novo Testamento. Eu quero convidá-lo a abrir no capítulo 12 de Romanos, versículos de 4 até o versículo de número 8. E a palavra de Deus nos diz assim: pois assim como em um corpo temos muitos membros, e todos os membros não têm a mesma função, assim também nós, embora muitos, somos um só corpo em Cristo, e cada membro está ligado a todos os outros. Temos diferentes dons, de acordo com a graça que nos foi dada. Se alguém tem o dom de profetizar, use-o na proporção da sua fé. Se o teu dom é servir, sirva. Se é ensinar, ensina. Se é encorajar, haja como encorajador. O que contribui, coopere com generosidade. Se é exercer liderança, que a ministre com zelo. Se é demonstrar misericórdia, que a realize com alegria. Que Deus abençoe a sua palavra lida nesta manhã. Nesta manhã de domingo, quero trazer algumas comunicações importantes para a vida da Primeira Igreja Batista. Você que é membro congregado da nossa igreja, quero fazer um convite muito especial. Você nesses dias que estará fazendo compra, que você possa reservar um pouco do que você comprou de alimento, de mantimento, um alimento não perecível, porque estamos fazendo algumas cestas básicas e doando para pessoas que estão passando por alguma dificuldade financeira. E se você desejar fazer assim, você pode nos convidar, passaremos em sua casa e iremos juntar todo esse material, toda a contribuição, se for financeira, algumas pessoas que talvez estejam precisando de medicamento, e nós estaremos abençoando outras pessoas. Você, portanto, membro da Primeira Igreja, pode fazer parte desta voluntariedade. Uma outra palavra que eu quero deixar para o seu coração é que a nossa igreja está se colocando à disposição para ajudar pessoas que estão no grupo de risco ainda, que devem evitar aglomeração, especialmente pessoas com dificuldade também de mobilização. E eu quero convidar você para estarmos ajudando essas pessoas que não estão saindo de casa, para ir ao mercado, para essa pessoa, ir à farmácia e assim ajudar as pessoas que precisam. Então, se você quer fazer parte deste grupo de voluntários, entre em contato comigo, procura também o irmão Mateus, e nós estaremos fazendo esta relação de pessoas que estão dispostas a servir a Deus através do próximo. Meus irmãos, a campanha de missões mundiais continua. Sabemos que esse é um privilégio dos batistas, que tem uma das maiores organizações missionárias do mundo, a Junta de Missões Mundiais. E eu quero fazer aqui um apelo ao irmão que ainda não entregou a sua oferta de missões, para que possa fazê-lo. E também quero convidar você para assistir esse vídeo missionário. Alguns instantes tem a oportunidade de conhecer o que Deus está fazendo no mundo através da sua oferta e através da obra da Junta de Missões Mundiais. Assista esse vídeo. compartilhar
compartilhar com vocês algo grande e maravilhoso que acontece quando a gente trabalha com as crianças no PEP. Eu fui participar de uma formatura de um PEP lá na Colômbia, numa região bem afastada da capital. E chegando lá, os pais estavam presentes, claro, na formatura dos filhos, e um pai se aproximou e disse para mim: olha, eu quero agradecer porque você trouxe o PEP para o nosso país. E o PEP mudou a minha família. E eu, curiosa, como assim? O que aconteceu? E ele me disse: no PEP, o meu filho aprendeu a orar. Logo depois, ele chegava em casa e a hora que a gente ia comer, ele dizia pra gente: ninguém pode comer sem orar e agradecer a Deus. Então, antes de comer, todo mundo tinha que colocar a mãozinha igual a ele, e ele falava: obrigado, Papai do Céu, pela comidinha, e falava pelo arroz, pelo feijão, pela carninha, pela salada, tudo que tinha no prato. Na hora de dormir, ele chamava o pai: pai, vem orar por mim. E o pai não sabia orar, então o pai desesperado: e como que ora? E ele ensinou o pai a falar com Deus, e ele outra vez aprendeu a orar. Aí eu falei: que legal, e agora vocês estão bem? Sim, a gente estava bem, mas isso não foi tudo não. Eu tinha uma reunião com os meus chefes, eu trabalhava numa empresa e os meus chefes me chamaram junto com a minha família para uma reunião. Fomos para um restaurante e estava a minha família, 2 filhos mais, sentados na mesa, e mais dois chefes mais com suas famílias, eram como umas 20, 25 pessoas. E aí chegou a comida, todos pegaram a comida e começaram a comer. E o meu filho se levantou, ficou em cima da cadeira e ele falou: epa, ninguém come, a gente tem que orar e agradecendo. Eu quase morri, porque eu falei: perdi meu emprego. E o meu filho disse: todo mundo fecha o olho e vamos orar. Eu fiquei arrasada e falei: acabou minha vida agora, acabou, fiquei sem emprego. Mas todos ficaram no silêncio e ele começou a orar e agradecer a Deus. Quando terminou, o meu chefe olhou para mim e disse: você tem um super filho, parabéns. Eu saí daí tão orgulhoso, tão feliz, fui para a igreja e eu e minha família hoje estamos servindo a Deus, porque o meu filho aprendeu a orar e trouxe Jesus para dentro da minha casa. Então, muito obrigado por tudo que vocês têm feito para que a gente possa levar o PEP para muitos países e alcançar primeiro as crianças para Jesus e depois também as suas famílias. Nós estamos nas Américas ajudando a transformar vidas. Transforme também o mundo com a alegria de Jesus. Viver pra mim é Cristo e nele vou permanecer. Levar ao mundo a alegria. Eu quero convidar você, meu irmão, minha irmã, para esse momento de entrega a Deus dos nossos dízimos e ofertas, lembrando que a igreja continua avançando na realização da sua obra aqui na terra. Estamos com algumas campanhas, alguns trabalhos e precisamos de que o irmão continue com a sua fidelidade a Deus primeiramente, porque tudo que nós temos vem do Senhor. A palavra de Deus afirma que tudo é do Senhor. Do Senhor é a terra, a sua plenitude, o mundo e todos aqueles que nele habitam. De maneira que você pode fazer a entrega do seu dízimo e da sua oferta através do aplicativo ou até mesmo da sua casa. E se você tem alguma dificuldade de usar os meios de comunicação, também poderá procurar o tesoureiro. Entre em contato com o tesoureiro e você poderá fazer a entrega do seu dízimo e da sua oferta. Mas eu quero deixar aqui a conta da igreja. O Banco Itaú, agência 0484, conta corrente 24001, dígito 5. Banco Itaú, agência 0484, conta corrente 24001, dígito 5. De maneira que você estará abençoando a sua igreja, as ações da sua igreja e, por certo, abençoando muitas vidas. Que Deus abençoe, que seja, portanto, um tempo de dedicação voluntária ao nosso Deus. Estamos vivendo ainda a grande luta contra a pandemia do Covid-19, que acarretou com certeza outros problemas em nosso país e também em muitos outros países. A questão econômica da nossa realidade, da conjuntura que estamos vivendo. Eu quero convidar você para um tempo de oração pelos enfermos, orar pela todos que trabalham na área de saúde, todos que estão trabalhando em áreas essenciais para que o país não possa parar.
Eu quero convidar você a estar orando por essas pessoas. Quem sabe alguém da sua família, quem sabe alguém da nossa igreja que tem trabalhado nesse tempo de muita dificuldade. Eu quero convidar você a esse tempo de oração. Se você lembra de algum nome, alguns nomes nós temos colocado no culto de oração. Então vamos orar nesse momento. Vamos pedir a Deus que possa ter misericórdia e possa nos ouvir e estender a sua mão sobre cada pessoa, sobre cada necessidade do povo de Deus. Oremos aí mesmo onde você se encontra. Posso crer no amanhã, porque Ele vive. Temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus. Deus enviou seu Filho amado para morrer em meu lugar. Na cruz sofreu por meus pecados, mas o sepulcro vazio está, porque Ele vive, porque Ele vive. Posso crer no amanhã, porque Ele vive. Temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. E quando enfim chegar a hora em que a morte enfrentarei, sem medo então terei vitória. Verei na glória o meu Jesus, que vivo está. Porque Ele vive, eu posso crer no amanhã, porque Ele vive. Temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive.
quero convidar você a abrir a sua Bíblia ou acessar a sua Bíblia no texto do Novo Testamento, no Evangelho de Jesus, o qual Mateus escreveu. Lá no capítulo 20, enquanto você abre a sua Bíblia aí, no capítulo 20, eu quero lembrar o contexto dessa fala de Jesus, que é exatamente o contexto onde diz o texto que há uma mulher que procura Jesus e quer apresentar os seus filhos para que eles fiquem à direita e outra à esquerda de Jesus, no reino de Jesus. Ela obviamente compreendia o reino de Jesus, o reinado de Jesus, como sendo um reino terrestre, onde Jesus iria exercer um reinado, uma autoridade aqui diante dos homens. E no verso 25, Jesus então, depois de responder a esta mulher, Jesus também, ele se apresenta as suas observações aos seus discípulos. E eu faço a seguinte leitura em Mateus 20, versículo 25. Então Jesus os chamou e explicou: sabeis que os governadores dos povos os dominam e que são as pessoas importantes que exercem poder sobre as nações. Não será assim entre vós. Ao contrário, quem desejar ser importante entre vós, será esse o que deva servir aos demais. E quem quiser ser o primeiro entre vós, que se torne o vosso escravo, assim como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida como único resgate por muitos. Oremos. Nosso Deus e Pai, que a Tua palavra lida, que a palavra preciosa de Jesus, Teu Filho amado, possa, Senhor, entrar em nosso coração e mente, e que possamos obedecer a Tua palavra. Em nome de Jesus, esta é a nossa oração. Em nome de Jesus. Amém. Bom, meus irmãos, em tempo de crise, em tempo de dificuldade, eu trago como tema desta mensagem: chamados para servir. É lógico que a palavra de Jesus e a sua observação é pertinente também para os nossos tempos, porque depois de alguém compreender o ministério de Jesus de forma equivocada, acreditando que Jesus pensava em um reino terrestre, talvez pensando que Jesus iria liderar um grande exército, ou uma grande nação, um grande povo, talvez entendendo numa linha horizontal, Jesus explica que, diferentemente do que aquelas pessoas estavam pensando, o seu reino e o serviço daqueles que seguem a Jesus é muito diferente. Ele começa no verso 25 dando a explicação. Diz assim: sabeis que os governadores dos povos os dominam e que são as pessoas importantes que exercem poder sobre as nações. Se Jesus estivesse falando estas palavras hoje, talvez eu estivesse dizendo: nossa, Jesus está falando isso lá para os camaradas da ONU, aquelas pessoas que estão no topo dessa liderança do universo mundial, né? Que sabe, Jesus está falando para os grandes governadores do nosso país, ou os grandes presidentes dos países onde estão à frente, tomando a liderança, atuando contra essa pandemia. Mas é interessante que Jesus diz que essas pessoas, elas se colocam numa posição superior. Então elas dão ordens de um lugar específico, distante do povo. Elas são capazes de falar de coisas que muitas vezes não vivem. E, sobretudo, elas têm um posicionamento de que elas estão ali, na verdade, com poder, com autoridade para dominar, e essas pessoas se julgam importantes. Mas, deixando de lado essa perspectiva, ou essa visão
sobre essas pessoas que se acham importantes, eu queria trazer pelo menos 3 desafios para você que foi chamado para servir. Você que sente que a sua vida não faz sentido se não for para servir a Deus. Você que compreende que nesse universo, nesta humanidade que sofre, você foi escolhido para servir. Eu trago pelo menos 3 grandes desafios. O primeiro é que nós somos chamados para servir em tempo de crise. Meus irmãos, quando nós lemos esse texto de Jesus, o verso 26, quando Jesus nos faz a seguinte observação, dizendo, diferentemente dos governantes, das autoridades que exercem poder sobre os demais, Jesus diz assim: não será assim entre vós. Ao contrário, quem desejar ser importante entre vós será esse o que deva servir aos demais. Parece-me que o sofrimento, as dificuldades dos nossos semelhantes nos leva a uma mudança de atitude. Quantos exemplos bonitos, quantos exemplos positivos temos visto na nossa sociedade. Pessoas de uma posição superior ou que se encontra na camada social em uma posição superior, estão descendo a um nível social para servir ao próximo. Tempo de crise nos mostra que somos iguais. Há um nivelamento por baixo. Porque se o seu carro é muito importante, se você tem um carro que tem um valor monetário muito alto, se você tem uma vida de um padrão elevado, nesse momento você se torna igual aos demais. Você que sabe que temos visto experiência, pessoas que têm empregados, funcionários, que agora precisou dispensar os seus funcionários, que agora estão fazendo os seus trabalhos na casa com suas próprias mãos. Tempo de crise nos ensina muita coisa. E Jesus diz exatamente isso, que quem desejar ser importante, esse deve servir aos demais. Como tem sido bonito ver uma sociedade entendendo o seu papel, compreendendo a sua missão, compreendendo que somos todos iguais e que nós precisamos nos despojar e tirar essa roupa de vaidade, essa roupa de autoridade, para vivermos uma vida simples, servindo ao nosso próximo. Então, a primeira coisa que eu quero observar é que nós somos chamados para servir em tempo de crise. O segundo desafio é que nós somos chamados para servir sem nada receber. É um outro exemplo que vem da nossa sociedade, que nos faz lembrar desse texto de Jesus, ver pessoas, empresários, que agora, não pensando mais em lucro, ele abre o seu restaurante para servir alimento para pessoas que estão em necessidades, hotéis que estão sendo abertos para receber os médicos que estão ali próximo do hospital, pessoas que deixam agora de pensar no lucro, no ganho monetário, para ser o instrumento para ajudar o seu próximo. Portanto, somos chamados também para servir sem nada receber. Então, quando eu penso nesses exemplos que agora mencionei, lembro da palavra de Jesus. Parece-me uma palavra bem profética, porque ele diz assim: e quem quiser ser o primeiro entre vós, que se torne o vosso escravo. Estou lendo na Bíblia, na versão King James. Outra tradução vai dizer: se torne o vosso servo. A ideia de escravo é servir, é a ideia daquele que serve porque não tem outra opção, ele é escravo, ele precisa servir, essa é a sua função. Mas eu estou falando agora daqueles que estão servindo sem nada pensar em troca. Outras versões diz, portanto, aquele que quiser ser o primeiro entre vós, que seja o vosso servo. Quando eu vejo esse exemplo da sociedade, eu fico imaginando a igreja de Jesus. Como nós, crentes em Jesus, servos de Jesus, precisamos demonstrar esse desejo de servir sem nada receber. Por isso a nossa igreja está nessa campanha de doação de sangue, estamos nessa campanha
de ajudar aqueles que não podem sair para ir a uma farmácia, ir ao supermercado. Estamos pensando em doar alimentos para aqueles que estão precisando, que nesse período não estão recebendo salário, de maneira que penso que a Igreja de Jesus recebe do próprio Jesus esse grande desafio, chamados para servir sem nada receber. E o terceiro e último desafio que eu faço tem a ver com o versículo 28, quando Jesus diz assim: assim como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida como único resgate por muito. Portanto, Jesus se apresenta como exemplo maior. Ele está dizendo: olha, assim como eu, assim como o Filho do Homem, não vim para ser servido, mas vim para servir e dar a minha vida em resgate por muitos. Penso que todos nós também somos chamados para servir, porque essa é a nossa vocação. É a essência da vida cristã. A vida cristã não está marcada por aquilo que nós acumulamos de bens. Não é bem sucedido o cristão que tem muita riqueza. Não é bem sucedido o cristão que não passa por sofrimento. Não é bem sucedido o cristão que tem sua casa cheia de bens. É bem sucedido o cristão que reconhece o seu papel, o seu chamado e a sua vocação. Esse que compreende a sua vocação como servir ao próximo, ele está muito parecido com Jesus. Ele é aquele que está dizendo assim: eu sou igual ao meu mestre. O meu desejo viver aqui nessa terra não é ser servido. Jesus me chamou para servir. Tal como ele, sendo filho de Deus, sendo ele o próprio Deus, vivendo entre os homens, ele abnegou, ele renunciou à sua condição de filho de Deus e não quis ser servido, mas colocou a sua vida em serviço do próximo, a ponto de morrer na cruz por mim e por você. De maneira que nós, Igreja de Jesus, possamos avançar, possamos caminhar nessa direção. Portanto, quero concluir lembrando o que falamos essa manhã. Eu e você, todo crente em Jesus, é chamado para servir. Em tempo de crise, sem nada receber, compreendendo que essa é a nossa vocação. Que você seja um servo útil no reino de Deus, nesse mundo, nessa época de crise, e sempre você seja um servo pronto a servir a Deus através do nosso próximo. Que Deus nos abençoe. Eu quero convidar você para essa oração final, mas quero agradecer pela sua presença, uma presença virtual. Eu quero agradecer a você que esteve conectado conosco, participando desse culto da Primeira Igreja Batista aqui em São Carlos, São Paulo. Portanto, eu convido o irmão César a nos dirigir a Deus em uma palavra de oração, finalizando este culto matinal e desejando um bom almoço para todos. Senhor Jesus, queremos, Senhor, estar em Tua presença, Pai, mais uma vez, Senhor, para Te agradecer, Pai, porque apesar, Senhor, dos nossos medos, nossos temores, Senhor, apesar dessa situação que está acontecendo, Pai, nós podemos olhar para o alto e ver que nós não estamos sozinhos, nós estamos contigo, Pai, guardados por Ti, Pai. Teu povo, Senhor, que clama por Ti, Pai, e sabe que a Tua presença é certa, Pai. Por isso, nesse momento, Senhor, o Teu povo ao redor desse mundo, Pai, está, Senhor, se humilhando, Pai, na Tua presença, Pai, para pedir a Tua intervenção, Pai, no seu povo. Senhor, não queremos, Senhor, permitir que um vírus tão pequeno, Pai, que é algo tão minúsculo, Senhor, acabe, Senhor, com a nossa confiança, acabe, Senhor, com a nossa paz. A nossa paz vem de Ti, Senhor, a nossa vida que está em Suas mãos. Por isso queremos, Senhor, clamar a Ti, Pai, que o Senhor entre com provisão, Senhor, nessa terra, com o Teu povo, Senhor, e aqueles que não Te conhecem, para que eles possam, através, Senhor, dessa oportunidade,
ter um momento, Senhor, de entrega a Ti, Senhor, de entregar a vida em Suas mãos, de confiar, Senhor, todo o seu existir, toda a sua vida, Senhor, todos os seus planos nas Suas mãos, na Tua presença, Pai. Essa é a minha oração, Pai, pedindo que a nossa igreja, Pai, não a Igreja Batista, não a primeira Igreja Batista, mas a igreja, Senhor, que está nessa terra, ela possa, Senhor, ter um renovo contigo, Pai. Possa ter um avivamento, que o coração se volte a Ti novamente, Pai. Essa é a minha oração, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém.